Imagine isso comigo. Você está no meio do oceano, é uma noite escura e a única luz que existe são pequenos feixes da lua refletindo na água. Sua embarcação balança de um lado para o outro e o barulho das ondas é o único som ao seu redor. E de repente, alguma coisa se manifesta naquele oceano calmo. Não é uma onda, não é outro barco. É algo grande, diferente, assustador. E some, antes que você consiga entender o que viu. Isso aconteceu com centenas de marinheiros ao longo da história. Homens experientes que passaram décadas no mar e que sabiam distinguir uma baleia de um tubarão a quilômetros de distância. Mas mesmo assim, eles voltaram para a terra firme com histórias que ninguém conseguia explicar. Então, mergulharemos fundo nessas histórias, algumas com explicações científicas. Outras a gente deixa para você decidir. Mas antes de entrar nas criaturas em si, quero te contextualizar uma coisa. Vivemos em um planeta que é 71% coberto de água. Sabe qual a porcentagem do fundo do oceano já exploramos de verdade? Aproximadamente 20%. O que significa que 80% do fundo dos nossos oceanos ainda é um completo mistério. Pra você ter uma ideia, temos mapas mais detalhados da superfície de Marte do que do fundo dos nossos próprios oceanos. O mar guarda segredos. Os marinheiros, que são as pessoas que passam mais tempo nele, sempre souberam disso. Vamos começar com o mais famoso de todos, o Kraken. Se você já assistiu algum filme onde essa criatura era representada, provavelmente tem uma imagem bem emblemática na cabeça. Tentáculos enormes destruindo navios, tripulações sendo engolidas. Mas os primeiros relatos do Kraken vieram dos povos escandinavos, lá pelo século XIII. Eles descreviam uma criatura tão grande que marinheiros às vezes a confundiam com uma ilha. Chegavam até a ancorar seus barcos e desembarcar tranquilamente sobre ela, só percebendo seu erro quando o chão começava a se mover. Em 1752, um bispo dinamarquês chamado Eirik Pontoppidan publicou um livro inteiro sobre a história natural da Noruega e dedicou várias páginas a este ser. Ele a descrevia como uma criatura com quase 2 quilômetros de largura, com tentáculos que alcançavam o mastro de qualquer navio, e em sua documentação ele nunca a descreveu como se fosse apenas um mito ou lenda. Ele sempre descreveu a existência dessa criatura como um fato. Mas será que a existência desse animal colossal tem alguma base real? Na verdade, sim. Ou mais ou menos. A lula gigante é um animal real, e espécimes adultas podem chegar de 13 a 14 metros de comprimento. E não tínhamos nenhum registro desse animal vivo em seu habitat natural antes do século XXI. E isso só foi acontecer em 2004. Tudo o que sabíamos sobre a lula gigante vinha de carcaças encontradas no mar, restos trazidos para a costa e vestígios encontrados dentro de cachalotes. A primeira fotografia de uma lula gigante viva em seu habitat natural só foi obtida em 2004, e existe uma versão ainda maior, a lula colossal. Ela é ainda mais misteriosa, e a maior já capturada tinha quase 10 metros de comprimento, e mesmo assim, acredita-se que ainda era jovem, que os adultos podem atingir tamanhos muito maiores. Todo povo que viveu próximo ao mar, em qualquer parte do mundo, tem alguma história sobre serpentes marinhas gigantes. Os noruegueses chamavam de Sea Orm. Os gregos tinham histórias de Cetus. E na costa da América do Sul, muitas comunidades indígenas descreviam cobras enormes que viviam nas profundezas. Em 1848, tivemos um dos casos mais documentados da história, o HMS Daedalus. Um navio da Marinha Real Britânica estava navegando pelo Atlântico Sul quando vários membros de sua tripulação avistaram uma criatura enorme próximo ao seu navio. O capitão, Peter McQueen, registrou oficialmente o avistamento no seu diário de bordo. Ele descreveu algo como uma cobra ou lagarto, com cerca de 18 a 20 metros, visíveis fora d'água, se movendo em uma linha reta, sem nenhum movimento ondulatório, diferente de qualquer cobra ou enguia que ele conhecia.
Esse relato foi publicado no jornal The Times, de Londres, e gerou um debate enorme. Naturalistas tentaram explicar. Alguns disseram que era uma foca, outros que era apenas uma cobra do mar comum, mas vista de bem longe. Mas o capitão, um homem com décadas de experiência no mar, não recuou. Ele morreu afirmando que tinha visto uma criatura assustadora em alto mar. Novamente, talvez tenhamos uma teoria um pouco mais crível do que uma colossal serpente marinha. O regaleco, ou oarfish em inglês, é o maior peixe de corpo comprido do mundo. Já foram encontrados espécimes com mais de 11 metros. Tem uma aparência absolutamente bizarra, prateada, com uma crista vermelha na cabeça e um corpo alongado como uma fita enorme. Ele vive nas profundezas e raramente aparece na superfície, mas quando aparece, costuma estar morto ou quase, o que significa que a maioria das vezes que alguém o vê, é uma criatura grande, estranha, se movendo de forma irregular perto da superfície. Muitos marinheiros relataram cobras gigantes morrendo na praia. Provavelmente eram regalecos, mas isso não elimina todos os relatos. Longe disso. Esse aqui é um pouco diferente, porque não é uma criatura monstruosa, ao menos não em muitos relatos. Relatos de sereias existem em praticamente todas as culturas costeiras. Os gregos tinham as sereias, que originalmente não eram metade peixe, mas sim metade pássaros. Os irlandeses tinham as merrows. Na África Ocidental existe a mamiotá. E no Brasil, claro, a iara. E marinheiros ao longo de séculos relataram ter visto figuras humanoides nas águas. Em 1493, Cristóvão Colombo, durante a sua primeira viagem ao Novo Mundo, registrou ter visto 3 sereias saindo do mar perto da costa da atual República Dominicana. Ele descreveu como não tão bonitas como se pinta, pois em alguma medida tinham face de homem. A explicação mais aceita hoje é de que ele teria visto peixes-boi, os dugongos ou manatins. E bom, quando você tá no mar há meses, com insônia, escorbuto e o sol torrando sua cabeça, um peixe-boi amamentando seu filhote pode parecer muita coisa. No final, a sanidade de qualquer marinheiro na época era testada a todo momento no mar. Agora, um outro caso que é menos famoso, e não foi relatado por um marinheiro, mas não deixa de ser curioso. Em novembro de 1896, 2 crianças andando na praia de São Agostinho, na Flórida, encontraram uma massa enorme, cor rosa encalhada na areia. A coisa tinha cerca de 6 metros de comprimento e pesava, pelas estimativas da época, mais de 2 toneladas. Um naturalista local chamado DeWitt Webb foi investigar. Ele tirou fotos, coletou amostras e concluiu que aquilo era um corpo parcialmente decomposto de um polvo gigantesco, maior do que qualquer coisa já registrada. Ele enviou as amostras para o Museu Nacional dos Estados Unidos, e agora começa o mistério de verdade. O cientista do museu que recebeu as amostras as analisou, concordou que parecia tecido de algum cefalópode, que é a família dos polvos e lulas. E a coisa ficou guardada por décadas, literalmente décadas. Nos anos 90, pesquisadores reanalisaram as amostras com tecnologia moderna. Alguns estudos diziam que era colágeno de cetáceo, ou seja, baleia ou golfinho. Outros estudos, publicados em revistas científicas, diziam que a composição química era consistente com o cefalópode. Até hoje não tem um consenso científico definido sobre o que era aquela coisa. A tese mais aceita é que seria um globster, um amontoado de restos de animais marinhos condensados em uma só massa. Talvez o mar tenha tentado nos mostrar algo naquele dia. Abril de 1977. Um barco de pesca japonês, chamado Zuiumaru, estava operando ao largo da costa da Nova Zelândia, quando a rede trouxe à superfície algo inesperado. O que estava na rede era enorme, pesava mais de 1.800 quilos, e tinha um formato que ninguém reconhecia. Era uma carcaça em decomposição, com um pescoço longo, 4 nadadeiras grandes e uma cauda. O formato geral lembrava um plesiosauro. Sabe, aqueles répteis marinhos pré-históricos que a gente só vê em museus? O vice-presidente da empresa pesqueira, Michiko Yano, estava a bordo. Ele tirou fotografias, fez medições, coletou amostras de pele e esqueleto para análise posterior. As fotos rodaram o mundo. No Japão, a histeria foi enorme. Cientistas começaram a debater.
se seria um plesiosauro vivo e se aquilo era uma prova de que essas criaturas, da época dos dinossauros, ainda existiam no fundo dos oceanos. Aí veio a análise das amostras. Os resultados apontaram para um tubarão frade, mais especificamente para o perfil de um tubarão peregrino, em decomposição avançada. Quando um tubarão peregrino se decompõe, as mandíbulas e as partes mais pesadas caem primeiro, e o que sobra é o topo do crânio junto com a coluna vertebral, criando uma silhueta incrivelmente parecida com a de um réptil de pescoço longo. Mas sabe o que é o mais curioso? Os cientistas japoneses que analisaram as amostras não ficaram 100% satisfeitos com a conclusão. Alguns achavam que as amostras colhidas não eram representativas do corpo todo daquele ser. E o fato de que o imediato descarte da carcaça da criatura, onde o capitão jogou de volta ao mar para não prejudicar sua pesca, significa que nunca vamos saber com certeza. O mar engoliu aquela evidência de volta. Em 1997, pesquisadores do NOAA, que é a Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, captaram algo em seus hidrofones. Um som, mas não qualquer tipo de som. Era um som de baixíssima frequência, extremamente poderoso, mais poderoso do que qualquer som produzido por qualquer animal que a ciência conhecia. Ele foi captado por equipamentos a mais de 5.000 quilômetros de distância. Os pesquisadores chamaram esse som de bloop. Durante anos, não se sabia o que era. O formato do som era, nas palavras dos próprios cientistas, consistente com algo biológico, ou seja, parecia ter sido produzido por um ser vivo, mas nenhum animal conhecido conseguiria produzir aquela frequência com aquela potência. Em 2012, o NOAA revisitou os dados e chegou a uma conclusão diferente. Era uma atividade sísmica glacial. Basicamente, o barulho de gelo se quebrando no fundo do oceano, de uma forma muito específica. Pode ser isso, e é muito provável que realmente tenha sido. Mas o pior é saber que por alguns anos a humanidade captou um som vindo do fundo do mar, e que a primeira coisa que veio na cabeça dos cientistas é que aquilo parecia ser um animal. Bom, agora eu vou ser honesto. Afinal, eu não tentei esconder nesse vídeo de que todos os casos e lendas marinhas tinham alguma base científica, embora não sejam 100% comprovados. As lulas gigantes explicam os krakens. Regalecos explicam as serpentes marinhas gigantes. Os manatins, as sereias. E tubarões frades em decomposição explicam o caso de Zuiumaru. O mar sempre foi para a humanidade uma fronteira, o lugar onde o mapa acaba. Alguns cartógrafos medievais escreviam Hic sunt dracones, aqui há dragões, nos cantos inexplorados de seus mapas. Não porque realmente acreditavam em dragões, mas porque aquela era a forma de dizer aqui começa o que não sabemos. E os marinheiros eram as pessoas que cruzavam essa fronteira todo dia, que viviam à beira desse desconhecido. E claro, que viam coisas estranhas. E isso sempre acabava virando histórias, porque o mar é estranho. O mar tem coisas que a gente não entendia, e não entende ainda hoje. A ciência tem um histórico de eventualmente encontrar o que o folclore já descrevia há muito tempo atrás. Não exatamente como esperávamos, sem magia, sem tamanhos impossíveis, mas com um núcleo de verdade muito mais sem graça do que as lendas, digamos assim. O oceano tem 3,7 km de profundidade em média. Em alguns lugares, chega a quase 11 km. E a gente não sabe o que existe por lá. Os marinheiros que passaram suas vidas nessa fronteira, que dormiam embalados pelas mesmas águas que guardavam esses mistérios, sabiam que o mar escondia as coisas, e não precisavam de ciência para confirmar. Eles sentiam e muitas vezes viam. E quem sabe, lá no fundo de alguma fossa oceânica, que nenhum equipamento humano ainda já alcançou, tenha algo se movendo. Algo grande. Algo que a ciência ainda não nomeou. Algo que faria qualquer marinheiro olhar para o horizonte e entender finalmente por que os antigos tinham tanto medo do mar. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, ajuda demais o canal e me diz se você quer mais histórias assim. Se inscreve para não perder o próximo vídeo e ainda temos muito mais para explorar. Até a próxima.